Em algum momento na nossa caminhada de conversão, principalmente quando a gente é jovem, né, na época do catecismo, quando as pessoas convidavam a gente para ir à missa, e a gente dizia assim, pelo menos a maior parte da gente já disse, né? Para que ir para a missa? Para que ir para a igreja direto? Né? Eu não ganho nada com isso. E não somente quando é jovem, né? Quando é jovem. Tem muitos adultos ainda hoje que, por mais que tenham um pequeno conhecimento, ainda faz essa objeção, acha que, por exemplo, missa diária é um exagero, não precisa tudo isso, tá bom? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bom, a maior parte das pessoas acham que não ganham nada justamente porque não têm conhecimento do que é a Santa Missa. Tá? Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava de jogar futebol e chamava minha mãe para jogar comigo. Só que ela não caía simplesmente porque aquilo era um assunto que não chamava a atenção dela. Aquilo ali não motivava ela não conhece nada sobre futebol. Né? Videogame, por exemplo, eu chamava minha mãe para jogar videogame, meus pais, e sempre tinha aquele, eu tinha que ficar adulando, né? Adulando, vamos. Simplesmente porque eles não conheciam, eles não tinham desejo de ter aquele conhecimento. Tá? Por exemplo, eu sou músico e conheço muita gente que não iria para um concerto de piano, uma ópera, ficar ali 2 horas. Aquilo ali seria entediante para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tem um mínimo conhecimento de música. Assim, precisaria ter um bom conhecimento de música para participar daquilo. Imagine você no Aerópago. O que significa estar ali? Onde Sócrates fez a sua defesa. Onde São Paulo fez aquele belo discurso para os senadores de Atenas. Você precisa ter um pequeno conhecimento sobre Grécia para compreender melhor aquilo ali. Então a coisa é essa. A missa, o que é a missa? A missa é o sacrifício de Cristo. É você ir ao Calvário com Ele, carregando a cruz, com Ele pregado nela e fincá-la ali. Isso é a missa. E levar pequenas cruzes. As pessoas que dizem isso, que não ganham nada, simplesmente porque não fazem o mínimo esforço para compreender o que é a Santa Missa. A Santa Missa é isso. É você levar pequenas cruzes. O que o nosso Senhor Jesus Cristo falou? Pega a tua cruz de cada dia e me siga. E pega essas pequenas cruzes, são pequenas cruzes. O estudante tem a cruz de aprender português, matemática, as matérias, né? A obediência a uma mãe quando pede para lavar o prato, arrumar a casa. São pequenas cruzes e você vai pegando essas cruzes e coloca-as ali, perto da grande cruz, que é Cristo. E a missa ela tem 3 atos, né? Como numa grande peça. Por volta do século V, ali, quarto, quinto, antes de Cristo, foi o período de ouro do teatro. Né? A peça encenada ali, ela comovia o coração e purificava as almas. Os antigos gregos, sábios gregos, diziam que essa era a finalidade do teatro. Né? Comover os corações e purificar as almas. E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Né? Porque, veja, ali tem um problema. O problema daquela peça é que ela era só encenada uma única vez. Né? Se você visse aquilo ali, você ia querer levar isso para os outros. Tá bom? Então, e qual é a maneira de fazer isso? Bom, você faz criando companhias de teatro, não é isso? Você contrata novos atores, os textos são os mesmos. A cena, a encenação é a mesma. Só que em palcos diferentes. Foi isso que o nosso Senhor fez. Ele criou essas companhias que faz as missas diárias em todo o mundo. A cada hora está tendo uma missa no mundo. Foi isso que ele fez. Tá? E essa missa, essas 3 partes da missa primeiro, você se oferece, tá? A Cristo. Segundo, você morre. Você morre com ele. O terceiro
porque você morreu com ele, agora você tem uma nova vida em Cristo. Esses são os 3 atos da missa. Tá? Para explicar melhor cada um deles, vamos lá. O que é a primeira parte? Tá? A primeira parte que é o oferecer-se. Certo? Veja, é você ser com Deus participante do ato da criação. Né? Veja, Cristo já não sofre mais. O sacrifício da Santa Missa é um sacrifício incruento. Cristo já não sente dor, porque o corpo dele já está glorificado no céu. Mas é como se ele dissesse para nós, olha, eu já não posso sofrer. Posso usar o teu corpo? Posso usar a sua natureza, melhor dizendo, para sofrer em você? Para haver a renovação desse ato na história, né? E não somente estar presente, mas oferecer, né, o pão e vinho, por exemplo. Né? Por que Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu o pão e vinho? Bom, primeiro porque são substâncias que representam a unidade, tá certo? Da mesma forma que você precisa de muitas partículas de trigo para fazer o pão, você precisa de muitas uvas para fazer o vinho. Essa era uma das razões. E a outra razão pela qual ele escolheu o pão e vinho é porque são substâncias que ao longo da história serviram para alimentar a humanidade. Então, quando você oferece o pão e o vinho, na verdade o que você está fazendo ali é oferecendo a sua vida. Oferecer o que é necessário para o seu mantimento. Entendeu? É uma oferta. É você sendo levado. Entendeu? Por exemplo, na patena é você. É você que está ali na patena. É por essa razão que a coleta é feita no ofertório. Porque é uma oferta a si. É uma oferta de si, né, que vai ali ser entregue no ofertório. Essa é a primeira parte da missa. Então, vamos lá. Nós chegamos ao altar. Agora vem a segunda parte. O que é a segunda parte? É morrer. Morrer. Morrer com Cristo. Ser crucificado com Ele. É a consagração. Tá? O que significa esse morrer? Esse morrer significa morrer para a sua natureza, né? Humana. Para que Cristo possa viver em você. Certo? Como é que a gente representa a consagração? Né? Como foi a morte de Cristo na cruz? Cristo, na cruz, ia perdendo sangue. Né? O sangue jorrava nas mãos, jorrava nos pés, e sua última gota de sangue saiu do seu corpo quando o soldado enfiou a lança. É isso? Então, como é que foi a morte? A morte de Cristo aconteceu isso, foi a separação violenta do sangue do seu corpo. Assim foi a morte de Cristo na cruz. Então, na consagração, o que o sacerdote faz? Ele consagra separadamente o pão, certo? E depois o vinho. É isso? Essa é a realidade. A reencenação é essa. Estamos com ele e devemos morrer. Certo? Morrer para o orgulho, luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza. E devemos dizer essas palavras não somente no sentido literal, porque há o sentido literal, é o corpo e o sangue verdadeiramente. Não é um faz de conta. Mas falar também no sentido figurado, ou seja, sou eu que estou ali. Eu entrego o meu corpo, o meu sangue. Veja, tudo que vivemos, as preocupações, as obrigações, as responsabilidades do nosso dia a dia, tudo passa, tudo vai passar. Tudo isso vai passar. Agora, o que eu sou, corpo, alma, intelecto, vontade, isso é o que é importante. Bom, então, quando você, na consagração, esse é o meu corpo,
esse é o meu sangue. Isso é consagração, é morrer com Cristo. Tá bom? Agora, acontece que ninguém morre com Cristo, por Cristo, sem que receba uma nova vida. Aí é alegria. Ou seja, o terceiro ato. O que é o terceiro ato? O terceiro ato é a comunhão. Tá? Aqui está um dos mistérios mais belos assim, da comunhão. E para entender isso melhor, eu queria que vocês observassem a natureza. Por exemplo, nós estamos na primavera, no início de primavera. Né? Então, imagine que o sol, o fosfato, a água, né? Se eles pudessem falar, eles diriam às plantas: se você não me comer, vocês não viverão. As plantas, né? A relva dos prados, o que eles diriam se pudessem falar aos animais? Se vocês não me comerem, vocês não terão vida. O que os animais, se pudessem falar, e as plantas nos diriam? Se vocês não me comerem, vocês não terão vida. É a lei da transformação. Substâncias em plantas, plantas em animais, animais em homens e homens em Deus. O que Cristo falou? Comei o meu corpo. Não foi isso? Isso é a comunhão. Estar junto com Ele. Isso é lindo, isso é o amor. É por isso que é ridículo de nossa parte, às vezes, ficar dizendo assim, para que tanta missa? É desnecessário, não precisa tanto. Ou então ficar fazendo uma espécie de checklist. Olha, já rezei o terço, já fiz a liturgia das horas, já rezei a coroinha de Nossa Senhora. Pronto, agora eu posso sentar, assistir o filme, assistir a novela. Quer dizer, é ridículo isso. Não tem amor. Precisa ter amor. Assim como no matrimônio, que tem por base, né, o amador, o amado e o amor. Ou seja, quando o amador sucumbe ao amor do amado, acontece o êxtase. A união dos esposos é para o matrimônio o que a comunhão é para o espírito. Tá certo? É amor. Não se trata de excesso demais. O amor em excesso nunca é ruim. Nós somos a noiva esperando Cristo vir, que é o esposo. Tá bom? E tem um outro aspecto com relação à comunhão com Deus, que é o fato de nós termos de nos mortificar. Tá? Se as plantas, as rosas, os lírios do campo pudessem falar aos elementos químicos, eles diriam assim: olha, vocês não querem ser plantas, vocês só são minerais. Agora, para isso, vocês precisam se modificarem, vocês precisam morrer, deixar de ser o que é para tornar a ser o que eu sou. Da mesma forma, os animais, o que os animais poderiam dizer? As plantas: olha, minha natureza é superior que a sua. Eu posso me mover, eu posso sentir cheiro. Você quer viver, quer participar da minha natureza? Quer? Ok, mas para isso você vai ter que ser arrancada pelas garras da morte, para viver a minha natureza. E nós também, o que nós diríamos aos animais? Olha, a gente pensa, a gente tem intelecto, né, tem inteligência. Vocês querem, né, diríamos aos animais, vocês querem participar conosco da minha natureza? Minha natureza é mais superior que a sua. Mas se quiserem, vão ter que se sacrificar para viver a minha vida. E por isso nosso Senhor nos disse: se vocês não tomarem sua cruz de cada dia e me seguirem, vocês não poderão ser chamados meus discípulos.
O que descrevi, falando em linguagem biológica, foi o processo de anabolismo. Já o sacrifício corresponde ao processo catabólico. E São Paulo, para finalizar, nos fala do segundo elemento. Todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.